Lucas capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lê, faz um favor para mim, dá um grauzinho no retorno, que acho que deve estar zerado aqui em cima, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Já está aqui. Vocês encontraram aí, meus irmãos? Amém? Estou vendo gente procurando ainda. Meus irmãos, quando você encontra, o nosso endereço de hoje, queria ter uma conversa com vocês antes de entrar na palavra. Nós celebramos, meus irmãos, na terça-feira, de terça para quarta, o Natal. E eu sei, meus irmãos, que nós, cristãos, talvez muitos de nós, a gente ainda tem algumas questões mal resolvidas com o Natal, Eu não sei como que é na sua casa, se você enfeitou a sua casa, se você montou árvore ou não. Se você for visitar a gente lá em casa, a nossa casa parece um mostruário de loja de decoração de Natal. Tem guirlanda para todo lado, tem árvore, tem almofada, tem vaso de Natal na sala, no banheiro, enfim, Mas eu sei que isso é uma escolha sua. Meus irmãos, eu sei que alguns de nós temos questões, com o Natal, de decorar a casa ou não decorar. Mas a minha mensagem, meus irmãos, antes da palavra de hoje, eu queria chamar a sua atenção para que nessa comemoração, nesses próximos dias, ainda que você seja contra talvez decorar a sua casa, fazer uma coisa ou fazer outra, pastor, mas Jesus não nasceu no dia 25, todos nós sabemos, amém por isso. Mas, irmãos, não perca a oportunidade que vai estar diante de você nos próximos dias. Eu sei que muito provavelmente você vai se reunir com a sua família, com os seus amigos, e talvez nessa reunião você vai ter lá uma rica oportunidade de testemunhar Jesus. Talvez você vai poder, antes da ceia da sua família, dos seus amigos, fazer uma oração. Talvez lembrar as pessoas do porquê elas estão reunidas ali naquele lugar. Então, meus irmãos, de novo, eu sei que muitos de nós ainda temos algumas questões, Eu quero te orientar, tenha cuidado, Pastor, eu não monto a árvore porque isso e aquilo, e o demônio tal, e eu li no Google, eu vi na internet. Meus irmãos, a internet é uma bênção, mas ela também deu voz para muita gente maluca, Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente pesquisa na internet. Mas, de novo, isso não é uma defesa, meus irmãos, das árvores de Natal, nem das guirlandas. Mas é um pedido para que você aproveite a oportunidade que vai estar diante de você. Tem um espacinho, pode fazer uma oração? Faz uma oração. Pastor, alguém me pediu para dar uma palavra lá. Meu irmão, vai lá e dá uma palavra. Pastor, não teve espaço nem para orar, nem para dar palavra. Mas deixe, então, a sua vida testemunhar que Jesus nasceu e que Ele continua vivendo. Amém, meus irmãos? Combinado, então? Então vamos sair daqui hoje todos como evangelistas, como missionários para as nossas ceias de Natal. Combinado, gente? Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26, meus irmãos, diz o seguinte: no 6º mês, e aqui no caso é o 6º mês de gestação de Isabel, que é a mãe de João Batista, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se, ou numa versão mais antiga, diz entrando o anjo, ele disse: salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se ou ficou muito assustada e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível, ou não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Até aqui, meus irmãos, pode deixar sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos voltar para o texto, mas eu quero fazer mais uma oração com você. Feche seus olhos aí no seu lugar, se você pode. Jesus, nessa noite, o nosso coração está cheio de gratidão, porque nós podemos, mais uma época do ano, começar ainda mais nos lembrar do que é que nós comemoramos e do que é que nós celebramos nesses dias. Senhor, nessa hora nós queremos dobrar, nós queremos render o nosso coração diante da sua palavra. Jesus, esse é o motivo que nós estamos aqui hoje, para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, não as palavras dos homens. Então nessa hora nós queremos pedir para que o nosso coração, para que os nossos ouvidos, para que os nossos olhos estejam abertos para a palavra de Deus, porque o nosso desejo é sermos como o Senhor é. O nosso desejo é sermos transformados à imagem de Cristo Jesus, e a sua palavra é poderosa para continuar fazendo isso em cada um de nós. Então, Senhor, que não haja no nosso meio nessa hora distração, que tudo aquilo que se coloca contra a palavra de Deus, que caia por terra agora no nome de Jesus, para que todos nós possamos receber a semente viva do Evangelho nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estão felizes ainda, gente? Meus irmãos, surpreendidos pelo Natal, é a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje à noite. Surpreendidos pelo Natal. Meus irmãos, aqui nas segundas-feiras, agora a gente está de férias, mas segunda-feira é o nosso estudo bíblico. E aí a gente tem se esforçado, para poder entender algumas coisas e algumas questões. E entre essas coisas que nós estamos estudando aqui de segunda-feira, nós estamos estudando os atributos de Deus, as qualidades, as características que o nosso Senhor tem. E, meus irmãos, uma das características que Deus tem e que torna ele totalmente diferente do ser humano é que, meus irmãos, Deus ele é onisciente. Você pode repetir comigo? Onisciente. Meus irmãos, dizer que Deus é onisciente é afirmar que Deus ele sabe de todas as coisas. Dizer que Deus tem no ser dele, onisciência, significa dizer que Deus ele sabe de tudo e ele sabe de todas as coisas. E, meus irmãos, dizer que Deus sabe de todas as coisas é também automaticamente dizer que Deus não pode, em hipótese alguma, ser pego de surpresa. Você concorda comigo? Então, se Deus ele sabe de todas as coisas, é impossível que Deus seja surpreendido. Eu, meus irmãos, por exemplo, quando eu dobro os meus joelhos para orar, não chega um anjo lá no céu, na sala do trono, e bate na porta. Deus, é o seguinte, o Pedro chegou aí, está querendo subir. Não avisou, não interfonou, mas está querendo entrar. Não, meus irmãos, a palavra diz, ainda que a palavra me chegue à língua, ainda que a palavra me chegue à boca, o Senhor sabe exatamente aquilo que eu vou dizer. Ainda que antes que eu abra a minha boca, Jesus já sabe exatamente aquilo que eu vou pedir, aquilo que eu vou pronunciar em oração. Só que, meus irmãos, esse é Deus. Deus é onisciente. Deus sabe de tudo. E como eu falei, essa característica de Deus torna ele totalmente diferente de nós, que somos seres humanos. E nós, meus irmãos, eu e você, nós não somos oniscientes. Nós não sabemos de tudo. Por mais que a gente queira, durante muitas vezes, saber de todas as coisas, nós não conseguimos saber tudo. E, meus irmãos, uma vez que eu e você não somos oniscientes e não sabemos de tudo, meus irmãos, então existe a possibilidade de que eu e você, a gente seja surpreendido. Porque se eu não sei, meus irmãos, quando uma pessoa está prestes a chegar, eu posso ser então surpreendido com a visita
de uma pessoa. Se eu não sei, meus irmãos, quase nunca, na verdade, né, o que vai acontecer, isso abre, meus irmãos, a possibilidade, não somente para que eu seja surpreendido, mas para que também algumas vezes na vida eu leve alguns sustos. Quem gosta de tomar susto aqui? Eu odeio tomar susto, meus irmãos. Ai, pastor, agora eu sei que vou começar a assustar o senhor. A nossa amizade vai acabar aqui, né? Eu tenho descoberto, meus irmãos, convivendo já a minha vida toda com a minha mãe, que as mulheres, depois que elas se tornam mães, parece que elas ficam ainda mais sensíveis a levar susto. Eu não sei se você, filho, concorda com isso. Então eu sei que eu tenho que chegar na minha casa, guardar o carro na garagem e abrir a porta já me anunciando. Mãe, cheguei, estou entrando. Ainda mais se ela estiver na cozinha. Se eu guardar o carro, entrar em silêncio e chegar na cozinha já falando, qual que é a reação? Ai, menino, que susto. Qualquer dia desse isso ainda vai me matar do coração. Né? Então, meus irmãos, o fato de nós não sabermos de tudo abre para nós a possibilidade de que nós sejamos surpreendidos e de que a gente leve, né, alguns sustos durante a nossa vida. Agora, meus irmãos, se a chegada inesperada de uma pessoa na sua casa, no seu trabalho, alguém te encontrar na rua, né, e cutucar o seu ombro aqui atrás, já te assusta, agora imagina comigo a visita de um anjo. Você, mulher que está aqui, se o seu esposo, se o seu filho, chegando na cozinha do nada, já te assusta, imagina agora comigo um anjo aparecendo na sua cozinha do nada. Imagina um anjo entrando dentro da sua casa, né, e dizendo, salve, agraciada. Esse texto, meus irmãos, é conhecido como o advento. O anjo Gabriel está trazendo para Maria uma notícia que ela não esperava. Uma notícia que ela não estava aguardando. E agora Maria está sendo surpreendida por aquilo que o anjo está dizendo para ela. E, meus irmãos, na nossa vida, nós também, eu e você, nós somos surpreendidos quase todos os dias, ou quase todas as semanas, por algumas notícias. Muitas vezes notícias boas, só que outras vezes também notícias ruins. Sim ou não, gente? Tem uma retrospectiva que as pessoas estão postando no Instagram, agora nesse final de ano, e ela começa com a seguinte frase, né? Como é que eu vou ser triste se em 2024 e aí a pessoa começa a colocar as fotos. E aí, eu não sei o que você enfrentou durante esse ano de 2024, não sei tudo, né? De alguns de vocês eu até sei alguma coisa ou outra, mas talvez você olhe para esse tipo de postagem e você pensa, se tem uma coisa que deu para eu ser em 2024, essa coisa foi triste. Ai, pastor, se as pessoas soubessem o que eu passei durante esse ano, pastor, se as pessoas soubessem o nível de perrengue que eu enfrentei durante 2024, as pessoas saberiam que dá sim para ser triste em 2024. Então eu sei, meus irmãos, eu imagino que muitos de nós, né, fomos durante esse ano surpreendidos com boas notícias, mas eu sei também que muitos de nós fomos surpreendidos com algumas notícias desagradáveis. E pode ser que essas notícias, essas surpresas desagradáveis tenham roubado a sua esperança durante esse ano. Então, nesse culto de Natal, e Natal é onde nós celebramos o renascimento da esperança, eu quero compartilhar, meu irmão, uma mensagem com você hoje à noite para poder trazer ao seu coração esperança. Talvez o que eu vou falar aqui hoje à noite são coisas que você até já sabe. Só que essas coisas que você talvez já sabe não são as coisas que estão enchendo o seu coração e não são as coisas que estão enchendo a sua mente nesse final de ano. Mas eu sei que o Senhor, nessa noite, quer nos lembrar dessas coisas para que o nosso coração consiga encontrar nele esperança. Amém, meus irmãos? Vamos juntos, então? Então eu quero, nessa noite, falar a respeito de 3 surpresas que Maria teve nesse dia com a visita do anjo e como, meus irmãos, a época do Natal também nos lembra, na nossa própria vida, dessas 3 surpresas. Então, no versículo 28, diz, e aproximando-se dela, ou então, e entrando no lugar onde ela estava, o anjo disse, salve, ou então, alegre-se, agraciada, porque o Senhor está com você. Salve, agraciada, o Senhor está com você. Meus irmãos, uma das surpresas do Natal para mim e para você
é que o Natal nos traz a lembrança de que o Senhor está conosco. O Natal, meus irmãos, me lembra, te lembra, o Senhor está conosco. O anjo entra no lugar aonde Maria estava e ele diz: salve agraciada, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. E pastor, o que significa ser agraciada? Meus irmãos, ser agraciada aqui não significa que o anjo olhou para Maria e encontrou nela a perfeição. Não significa que o anjo olhou para Maria aqui e encontrou nela uma pessoa, uma figura imaculada. Nós cristãos protestantes, nós falamos sobre Maria, nós honramos as renúncias que ela abraçou durante toda a sua vida para que ela fosse mãe de Jesus, mas nós também entendemos que ela era dependente da graça de Deus, assim como todo e qualquer ser humano. Amém, meus irmãos? Então, quando o anjo diz, salve agraciada, o Senhor está com você, quando ele diz, meu irmão, salve agraciada, ele está dizendo, Maria, você sem buscar, você sem procurar por isso, você sem estar preocupada em ser a mãe de Jesus, ainda assim você foi encontrada nesse dia por Deus. Porque, meus irmãos, Maria não estava preocupada em ser a mãe de Jesus, sim ou não, gente? Maria estava cuidando da própria vida. Maria estava se preparando para o casamento dela. Maria estava se preparando para a vida que ela teria depois que ela se casasse com José. Ela estava cuidando da casa, ela estava cozinhando, só que no meio dessa rotina, no meio desse cotidiano, ela recebe a visita do anjo e o anjo diz, Maria, você é agraciada. Maria, você é alvo da graça de Deus. Ainda que você não tenha buscado por isso, ainda que você não tenha pedido por isso, você é alvo da graça de Deus. E, meus irmãos, é isso que o Evangelho também fala a respeito da minha vida e também a respeito da sua vida. Meus irmãos, quando eu e você não buscávamos Jesus, meus irmãos, quando eu e você não queríamos Cristo, meus irmãos, quando eu e você não nos lembrávamos, nem passava pela nossa cabeça quem Deus é, meus irmãos, no meio dessa loucura em que nós vivíamos, e o Mateus falou aqui no começo, meus irmãos, mesmo sem querer e mesmo sem buscar, nós fomos encontrados por Deus. Ainda que nós não estivéssemos procurando pelo Senhor, nós fomos encontrados, meus irmãos, nós nos tornamos alvo da graça de Deus. Maria, meus irmãos, era noiva de José e as preocupações dela muito provavelmente estavam no noivado. E o noivado naquela época era bem diferente do tipo de noivado que nós conhecemos, no nosso mundo ocidental, no nosso mundo atual. Naquela época, meus irmãos, se havia um noivado entre um homem e uma mulher, é porque já havia um contrato assinado, já havia um acordo feito, já havia um compromisso, selado entre as famílias, um dote já havia sido pago. Então, naquela época, estar noivo era praticamente estar casado, só que sem ter tido ainda a noite de núpcias. E o noivado nessa época era tão sério que quando um casal desistia a romper o seu noivado, precisava haver um divórcio formal, como se eles já estivessem casados, porque para a época, na verdade, eles já estavam casados. E Maria, meus irmãos, no meio dessas todas preocupações que ela tinha, ela foi então encontrada pela graça de Deus. E, meu irmão, se você olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha vida, a gente também consegue começar a compreender que da mesma forma que Maria foi alvo da graça de Deus, em determinado momento da sua história, você e eu também fomos alvo da graça de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso algum dia, mas por que Deus te escolheu? Por que Deus te salvou? Por que Deus me salvou? Entre tantas pessoas que ainda não o conhecem, entre tantas pessoas que ainda não o buscam, por que é que eu e você já estamos aqui? Por que é que o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente já se abriram para a mensagem do Evangelho? Qual foi o motivo, meu irmão? Qual foi a nossa qualidade que chamou a atenção de Deus para que Ele nos amasse tanto assim?
Meus irmãos, a única explicação para a nossa salvação continua sendo, foi pela graça. A única explicação, meus irmãos, para tão grande amor que Deus demonstrou por cada um de nós, continua sendo, o Senhor é gracioso. E o Senhor nos escolhe apesar de nós. O Senhor nos escolhe não por nossa causa, mas muito pelo contrário. O Senhor nos escolhe apesar de nós. Quando Spurgeon escreveu certa vez sobre a graça de Deus, ele disse o seguinte: olha, eu tenho certeza que Deus me escolheu, como diz a Escritura, antes da fundação do mundo. Porque se Deus não tivesse me escolhido, eu não teria escolhido Deus. E eu tenho certeza que Deus me escolheu antes mesmo de eu nascer. Porque se Deus fosse me escolher depois que eu nasci, talvez Ele não tivesse também me escolhido depois de que eu nasci. E eu tenho certeza que Ele atraiu o meu coração até Ele, porque só isso é que explica o tão grande amor e a maravilhosa graça que eu recebi em Jesus Cristo. Meus irmãos, o Natal vem todos os anos bater na nossa porta e nos lembrar disso, meus irmãos. Nós fomos alvo da graça de Deus. Da mesma forma que Maria ouviu naquele dia, alegre-se agraciada, o Senhor está com você, nós também, meus irmãos, temos essa surpresa em todo o Natal. Alegrem-se vocês todos, porque vocês foram agraciados por Deus, vocês foram alvo da graça de Deus, e olha que notícia maravilhosa, apesar de vocês. Deus examinou o Cordeiro, Deus não examinou os pecadores. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Deus examinou Cristo. Deus levou em consideração a justiça de Cristo e não a minha justiça e nem a sua justiça. Salve agraciados, porque o Senhor está com vocês. A graça de Deus encontra vocês não apenas no Natal, mas todos os dias das suas vidas. O Senhor está com vocês. Só que, meus irmãos, mesmo talvez sabendo dessa verdade, talvez muitos episódios que você enfrentou nesse ano, porque, meus irmãos, muitas vezes a vida bate na gente, bate com força, sim ou não, gente? Muitas vezes a vida bate na gente, bate para machucar, para destruir a gente. E talvez ao longo desse ano, nos episódios que você enfrentou, nas circunstâncias que você passou, talvez você tenha se perguntado, por que é que isso está acontecendo comigo? Deus, que foi que eu fiz para o Senhor para estar merecendo passar por essa situação que eu estou passando? Deus, tem tanta gente por aí fazendo tanta coisa pior, parece que não está sofrendo o tanto que eu estou sofrendo. Só que, meus irmãos, a lembrança para nós nessa noite, na mensagem que sai da boca do anjo é: alegrem-se agraciados, porque o Senhor está com vocês. A mensagem é: fiquem felizes porque vocês são alvo da graça de Deus. Deus conhece você, Deus sabe o seu nome, Ele tem um plano para a sua vida, Ele te incluiu na história dEle, apesar de você, e por isso você pode se alegrar. Por isso, mesmo no meio das suas dificuldades, o seu coração pode encontrar paz e pode encontrar alegria, porque o Senhor te viu. E não apenas te viu, mas Ele veio ao seu encontro, depositou fé no seu coração, para que você pudesse corresponder a esse grande amor que Ele tem demonstrado com a sua vida. Meus irmãos, Deus nos envolveu na história dEle, ainda que eu e você sejamos pequenos. Porque Lucas vai dizer aqui, né, e é interessante que ele faz questão de dizer, no versículo 26, que o anjo foi até uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo foi até uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Meus irmãos, por que isso é tão importante no texto? Porque, gente, Nazaré era uma cidade conhecida por ser desconhecida. Nazaré era uma cidade conhecida pela sua insignificância. Era uma cidade que ninguém se lembrava dela. Mas Lucas faz questão de deixar claro, naquela cidade que era totalmente desconhecida, fora do mapa para muitos, foi naquela cidade que o anjo se apresentou para uma virgem e disse: salve, agraciada, porque Deus está com você.
O cenário, meus irmãos, é singelo. O cenário ele é comum. O cenário ele é corriqueiro. Não tinha nenhum glamour em Nazaré. Não tinham grandes coisas acontecendo, talvez, naquela cidade. Mas ainda assim o anjo vai até aquela cidade para poder se encontrar com Maria. E a reação de Maria no versículo 29 é muito interessante, porque no versículo 29 Lucas diz que ela ficou perturbada, ela ficou assustada, né, com aquilo que estava acontecendo. E o primeiro motivo, talvez, pelo qual ela se assustou, é porque tinha um anjo dentro da cozinha dela, né? E qualquer pessoa em sã consciência ficaria assustada também se um anjo entrar dentro da sua casa hoje ou então amanhã. Só que, meus irmãos, o motivo principal do susto que Maria levou naquele dia tem a ver justamente com isso que ela ouviu do anjo. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Ela ficou perturbada com essas palavras. Como assim o Senhor está comigo? Como assim o Senhor está com você? Quantos momentos, meus irmãos, talvez nesse ano nós tenhamos nos perguntado? Talvez você não verbalizou para ninguém, nem mesmo em oração. Mas lá no fundo do seu coração e da sua alma você pensou, onde é que está Deus nisso tudo? Onde é que está Deus em tudo isso que eu estou enfrentando durante esse ano? Onde é que o Senhor está em todos esses obstáculos que eu estou tendo talvez que enfrentar, né? Parece que praticamente sozinho. Mas, meus irmãos, o Senhor está repetindo para nós nessa noite a mesma coisa que foi dita para Maria. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. Nós podemos, meus irmãos, durante todo esse ano ter perdido muitas coisas. Talvez você tenha perdido dinheiro. Talvez você tenha perdido recursos. Talvez você tenha perdido pessoas que você amava. E você está até agora pensando, pastor, será que a gente comemora o Natal? Será que não comemora? Parece que cada ano tem mais gente faltando, né, na mesa, pessoas que já não estão mais com a gente. Meus irmãos, a gente pode ter perdido todas essas coisas ao longo desses anos. Só que, meus irmãos, a coisa mais importante que nós temos continua com a gente. O Senhor está conosco. A lembrança que Jesus deseja imprimir no meu e no seu coração nesse Natal é: o Senhor está com você. E isso, meus irmãos, faz de nós pessoas abençoadas. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. O Natal, meus irmãos, é uma lembrança de que Deus está próximo da gente. O Natal é uma lembrança que o Senhor se coloca próximo de nós. E, meus irmãos, o Senhor desejava tanto estar próximo de nós, a ponto do Filho de Deus se tornar homem, para que os homens pudessem novamente ir até Deus. Deus está tão próximo da sua criação, a ponto de se envolver com a sua criação. Deus deseja tanto relacionamento com aqueles que Ele criou, a ponto de se tornar semelhante àqueles que Ele criou. Meu irmão, não se esqueça, um dos nomes dessa criança que Maria estava carregando no seu ventre, um dos nomes de Jesus também é Emanuel. Meu irmão, Emanuel significa Deus conosco. Emanuel significa Deus perto. Essa é a lembrança que o Natal traz para nós, meus irmãos. O nosso Deus é Deus Emanuel. O nosso Deus é Deus conosco. O nosso Deus é um Deus que ama não somente de palavra, mas o nosso Deus é um Deus que ama com ações, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus que ama se envolvendo com as pessoas que Ele criou. Deus não nos ama somente lá na eternidade, dizendo, olha, eu amo vocês, mas resolvam aí vocês sozinhos o problema do pecado. Eu não vou me envolver com isso. Não fui eu que comi do fruto, eu avisei, eu orientei, eu alertei, não faço mais nada. Não, meus irmãos, logo depois que o pecado entra no mundo, esse Deus que é Emanuel, que é Deus conosco, ele se apresenta para Adão e Eva, procurando pelos dois, mesmo depois do pecado. Essa é, meus irmãos, a nossa bênção. Salve a agraciada, salve a abençoada, porque o Senhor está com você.
Essa é a primeira surpresa, meus irmãos, que o Natal tem para nós. Deus está conosco. E de novo, pastor, isso é algo tão óbvio, mas talvez não é essa a verdade que tem estado no seu coração nessas últimas semanas do ano. Talvez você olhe para a sua vida e para a sua história e você pensa que Deus abandonou você. Talvez você olhe para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos e você pensa que Deus saiu de fininho da situação e deixou você sozinho. Só que, meus irmãos, o Natal está chegando mais uma vez para nos lembrar: o Senhor está com você. Amém, gente? Estão felizes ainda? Então essa é a primeira surpresa, né? O Senhor está com você. Mas aí o versículo 30 continua e diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. É muito curioso, meus irmãos, que em quase todas as aparições de anjo na Escritura, na Bíblia, quando o anjo chega num lugar, a primeira coisa que ele diz é: não temas. Porque você imagina, a pessoa parada de novo do nada, né? E aparece um ser celestial dentro da sua sala, dentro do seu quarto. E a primeira coisa que o anjo diz quando ele aparece em cena é: não temas, não tenha medo. E aqui o anjo, mais uma vez, né, em mais uma aparição, também está dizendo: não tenha medo, Maria. Mas por que, meus irmãos, que Maria não deveria temer? Por que, meus irmãos, que Maria não precisava ter medo? Porque você foi abençoada por Deus. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Talvez, meu irmão, em muitos momentos desse ano, ou talvez até agora, você passou boa parte do seu ano paralisado pelo medo. Talvez em muitos momentos desse ano de 2024 que passou, você tenha passado, né, paralisado, tendo sido amedrontado pelo medo. Mas a lembrança, meus irmãos, que o texto está nos trazendo também nessa noite: não precisamos ter medo. E por quê? Porque fomos abençoados por Deus. Porque somos abençoados por Deus. E quando eu digo que você é abençoado por Deus, por favor, não reduza isso somente a coisas materiais, visíveis e transitórias. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou abençoado por Deus, mas eu não tenho tudo aquilo que eu quero. Mas você tem tudo aquilo que você precisa, que é a companhia de Deus na sua jornada. Ainda, meus irmãos, que não tenhamos talvez tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, meus irmãos, aquilo que faz um homem e uma mulher de fato felizes, isso nós temos. É a companhia do bom pastor enquanto nós caminhamos pela vida. As nossas vidas, meus irmãos, eu tenho dito isso aqui já há vários cultos. Meus irmãos, a vida de um cristão é uma vida que é explicada pela verdade de Deus. A sua vida, depois que você se encontrou com Cristo, é uma vida que é explicada pela verdade de Deus. Pastor, como é que funciona isso? Meus irmãos, existem manifestações de graça e de bondade na nossa vida que nós não sabemos explicar. Sim ou não, gente? Talvez o seu colega de trabalho já te perguntou: fulano, fulana, como é que você lida tão bem com esse tipo de situação? Fulano, fulana, tá todo mundo arrancando os cabelos da cabeça, tá todo mundo surtando, ficando meio louco, e você tá em paz. Parece até que você usou alguma coisa. Qual que é o nome do remédio? Qual que é o comprimido que você está tomando? Só que nós sabemos, meus irmãos, que não é remédio, não é comprimido, mas é a presença de Deus, meu irmão, na nossa história. É a verdade de Deus explicando, meus irmãos, a nossa vida. Porque a palavra de Deus garante para nós, promete para nós que bondade e misericórdia, gente, nos seguem, nos acompanham todos os dias das nossas vidas. Independente daquilo que nós estejamos enfrentando por hora, desse lado da eternidade, meus irmãos, ainda assim, bondade e misericórdia nos seguem todos os dias das nossas vidas. E aí, meus irmãos, lidar com os nossos medos, né, já não é mais uma questão da gente se lembrar do quão bom nós somos em alguma coisa, mas é nos lembrar daquele que está conosco.
Como é que um cristão lida, meu irmão, com o seu medo? Não é olhando para as suas próprias qualidades, não é olhando para a força do seu próprio braço, mas se lembrando, eu sou alguém abençoado por Deus. Eu sou uma pessoa que recebeu o maior tesouro existente na face da terra. Eu sou uma pessoa que recebeu na sua vida, no seu coração, o bem supremo do Evangelho. Eu sou uma pessoa que, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, pode contar com a companhia do bom pastor. E é isso, meus irmãos, que nos ajuda a lidar com os nossos medos ao longo da caminhada. Não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Suzy. Não tenha medo, Adriana. Não tenha medo, Mateus. Não tenha medo, Paulo, porque vocês foram abençoados por Deus. E abençoados de maneira maravilhosa, porque vocês foram abençoados não somente com aquilo que Deus pode fazer em favor de vocês, mas vocês foram abençoados com a presença de Deus na vida de vocês. Todos os dias da vida de vocês, Deus está com vocês. E por isso o anjo diz, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Mas seguindo, meus irmãos, versículo 31, para a gente descobrir qual foi a segunda surpresa que Maria teve naquele dia. Versículo 31 diz o seguinte, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Meus irmãos, aqui o anjo está anulando, qualquer possibilidade de um chá revelação. Porque ele está revelando já o sexo e o nome da criança. Maria, você vai dar à luz a um filho e o nome dele vai ser Jesus. Deus vai conceder a ele o trono de Davi, seu pai. Pastor, que história é essa? Davi é pai de Jesus? Meus irmãos, quando diz aqui o trono de Davi, seu pai, está querendo dizer que Jesus ele é da linhagem, ele é da descendência, ele está na árvore genealógica do rei Davi. Então, Maria, você terá um filho, vai dar para ele o nome de Jesus, e Deus vai entregar para ele o trono de Davi, o seu pai. Ele vai reinar para sempre. Mas no versículo 34, Maria pergunta ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Meus irmãos, é muito curioso a gente olhar para o versículo 34 e perceber que Maria não duvidou daquilo que o anjo estava falando para ela. Ela acreditou, ela creu naquilo que estava sendo dito, mas agora ela quer entender como é que isso vai acontecer. Porque se vai ter gravidez, se vai ter criança, vai ter que ter então uma união de um homem e de uma mulher. E ela quer entender agora como é que isso vai acontecer. Mas a segunda surpresa, meus irmãos, a segunda informação que o anjo está trazendo para Maria e que nós também podemos nos lembrar nesse Natal. Meus irmãos, a segunda surpresa é que Maria vai gerar vida. A primeira surpresa é que Deus está com ela. A segunda surpresa é que ela vai gerar vida. E, meus irmãos, a segunda surpresa que o Natal traz para nós cristãos é que eu e você somos geradores de vida. Amém? Nós somos geradores de vida. Porque, meus irmãos, existem hoje no mundo basicamente 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que carrega, parece a morte com ela por onde ela passa. Já conviveu com alguém assim? Você está num lugar, a pessoa chega, é o famoso espalha-rodinha, A pessoa chega, meu irmão, e o clima pesa. Aí você que já é da batalha espiritual, que manja, igual o meu pai desse tema, você já começa a ficar meio assim, acho que o irmão ali tá carregado, alguma coisa está acontecendo, A pessoa chega, mas parece que ela puxa, a atmosfera do lugar para baixo. Parece que tudo que está acontecendo ali no lugar começa a morrer depois que a pessoa chegou. Meus irmãos, é difícil conviver com esse tipo de pessoa, sim ou não? Só que, meus irmãos, pior do que isso é ser esse tipo de pessoa.
E esse é o primeiro tipo de pessoa que tem no mundo hoje, a pessoa que carrega a morte com ela. O segundo tipo de pessoa são as pessoas que estão apenas sobrevivendo. Ela chega no lugar, ela chega na igreja, ela chega no trabalho, por ela tanto faz como tanto fez. Olha, você não me perturbando, tá tudo ótimo. Você não me dando problema, você não me dando mais trabalho além do que eu já tenho, a gente vai ser amigo pro resto da vida. Eu só quero sobreviver, eu só quero existir. Então, temos a pessoa que traz morte, a pessoa que está apenas sobrevivendo, mas aí, meus irmãos, o terceiro tipo de pessoa é o tipo de gente que Deus espera que eu e você sejamos, que é a pessoa que, além de estar viva, além de estar sobrevivendo, essa pessoa também gera vida por onde ela passa. Já conviveu com uma pessoa, e eu espero que você tenha a bênção, de conviver com pessoas assim, no seu trabalho, na igreja, onde você está. Meu irmão, uma pessoa que só o simples fato de você estar perto dela te dá vontade de viver. Você já conheceu alguém assim? A pessoa chega num lugar, parece que o ambiente se transforma. Chegou a fulana. Chegou a alma da festa. Só que não é, meus irmãos, algo sentimental. Não é simplesmente uma animação, uma euforia que tem no lugar. Você olha para a pessoa e você sabe, tem algo diferente ali. Geralmente é dessa maneira que nós encontramos um crente fora da igreja. A pessoa chega no lugar, você não sabe como, só que você sabe que você sabe. E você olha para ela e pensa, tem alguma coisa de diferente ali. Nós, meus irmãos, como cristãos, nós precisamos nos tornar pessoas que geram vida. Pessoas que geram Cristo nos lugares aonde a gente passa. A partir desse momento em que o anjo visitou Maria, a partir desse momento que ela teve o encontro com o anjo, Cristo, meus irmãos, começaria agora a crescer dentro de Maria, dentro do ventre dela. Sim ou não, meus irmãos? E, meus irmãos, é isso que Deus espera de nós, que Cristo possa encontrar espaço dentro de você, para que Ele possa crescer em você. A expectativa de Deus, meus irmãos, para os filhos dele, é que o Filho dele, Jesus, encontre dentro de cada um de nós espaço para que ele possa se expandir, espaço para que ele possa crescer dentro de cada um de nós. Porque, meus irmãos, se isso acontecer, eu e você vamos nos tornar pessoas que são geradoras de vida. Se Cristo está crescendo dentro de você, se Cristo está encontrando espaço dentro do seu homem interior, então você está se tornando uma pessoa que gera vida. Você está se tornando uma fonte que jorra para a vida eterna. Porque, meus irmãos, no dia que você se encontrou com Jesus, além de você receber vida para você, você também recebeu vida agora para poder dar para as outras pessoas. Lá em João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, aquela mulher, meus irmãos, naquele dia, ela foi saciada na sede que ela tinha. Sim ou não, gente? Ela estava buscando água no poço, mas a água que ela precisava não era aquela água que estava escondida naquele lugar, debaixo do pior sol daquele dia. A água que aquela mulher precisava é a água que somente Cristo poderia fornecer para ela. Só que, meus irmãos, naquele dia, além dela ter sido saciada no seu coração, na sua alma, no seu espírito, ela também se tornou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Naquele dia, além de ter recebido água para ela mesma, ela também recebeu uma água que ela poderia compartilhar com outras pessoas. E isso também, meus irmãos, aconteceu comigo e com você no dia em que o Senhor nos encontrou. Nós tínhamos sede de significado. Nós tínhamos sede de propósito. Nós não sabíamos para onde nós estávamos caminhando até que Cristo nos encontrou e contou para a gente qual é o nosso propósito de vida. E naquele dia, meu irmão, você foi saciado. Só que talvez para muitos de nós, o simples fato de nós termos sido saciados, pastor, já está bom. Jesus já me saciou, Jesus já me deu água, Jesus já me deu pão, Jesus já me deu vinho, para mim está ótimo do jeito que está. Só que, meu irmão, a expectativa de Deus é que você não esteja satisfeito com isso que você recebeu, mas que você deseje todos os dias compartilhar aquilo que você recebeu.
A expectativa de Deus é que todos os dias você deseje compartilhar essa água da vida que Ele forneceu para você. Maria vai se tornar uma geradora de vida. Cristo vai agora começar a crescer dentro dela. E, meus irmãos, o Natal também nos lembra disso. Cristãos são geradores de vida. Meu irmão, você é um gerador de vida, você não é um gerador de morte. Amém? O Senhor te chamou para ser um gerador de vida, na vida de outras pessoas. Essa semana eu fui com a minha mãe no mercado aqui de Santa, e tinha uma associação, né, uma ONG, na porta do mercado arrecadando alguns alimentos para serem levados por essa ONG. Aí você chegava na porta, né, e os voluntários te abordavam e perguntavam: olha, você pode doar um arroz, um feijão, né, um macarrão? Nós descemos do carro, estava entrando no mercado e na nossa frente estava uma pessoa e nós sabemos que essa pessoa é cristã. Ou melhor, essa pessoa vai na igreja, depois do que a gente viu. Na nossa frente, ela começou a entrar no mercado. Quando o primeiro voluntário veio na direção dela: não tenho, não fala comigo, estou ocupada, me deixa. Aí quase que eu falei: paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe, bom dia, boas compras. Vai com Jesus, viu? Meus irmãos, o Senhor nos chamou para sermos geradores de vida na vida das outras pessoas e não geradores de morte. Meus irmãos, é totalmente incoerente a gente dizer que nós servimos a um Deus vivo se nós estamos gerando morte na vida das pessoas. É totalmente incoerente, meus irmãos, a gente ficar anunciando por aí no mundo à torto e à direito: pastor, Jesus me curou. Jesus te curou, mas você está agora adoecendo outras pessoas. O que adiantou? Pastor, a mensagem hoje não era sobre esperança? Também, gente. Vou voltar já para a esperança. Mas vamos conversar sério um pouquinho aqui. Nós precisamos, meus irmãos, adotar o mesmo estilo de vida que era o estilo de vida do nosso Senhor. Porque o anjo está dizendo que Jesus vai se encarnar, vai vir como homem. E, meus irmãos, a encarnação do Verbo, além de salvar a nossa alma, também nos ensina o tipo de seres humanos que nós devemos ser. Não é nem que precisamos ser, mas que devemos ser. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Verbo de Deus encarnado em Cristo, nós encontramos não apenas a nossa salvação, mas nós encontramos qual deve ser o nosso procedimento de vida. Nós não podemos mais, meus irmãos, normalizar no nosso meio coisas que não são normais para pessoas que dizem acreditar em Jesus. Nós não podemos mais, meus irmãos, dar o nome, né, de personalidade para aquilo que é pecado, para aquilo que é errado. Nós temos pessoas hoje, cristãos, né, hipersensíveis. Pastor, pelo amor de Deus, não corrija fulano, não fala com ela, porque se o Senhor falar com ela, o tempo vai fechar. Meu irmão, você pode dar um recado para a irmã fulana? Ai, pastor, eu não. Ai, tenho medo dela. Porque se falar qualquer vírgula fora do lugar, ela solta os cachorros em cima da gente. Mas sabe como é, né? É a personalidade dela. Não, não é personalidade, é pecado. É falta de domínio próprio. É falta de amor, é falta de paciência, é falta de caráter de Cristo no nosso caráter, meus irmãos. E nós não podemos normalizar essas coisas. Precisamos levar essas coisas para que elas possam morrer aos pés da cruz de Cristo. Meus irmãos, porque Jesus nasceu, um dia os nossos pecados podem morrer. Amém, gente? Porque um dia Jesus nasceu, o seu pecado pode morrer. Por maior que ele seja. Por mais difícil talvez que seja para você mudar a você mesmo. Só que, meus irmãos, porque o Verbo se encarnou, nós temos agora um novo padrão de vida. Nós temos agora um novo modelo de existência para que a gente possa seguir. E o Natal nos lembra que nós fomos chamados para gerar vida. Então, meu irmão, deixe Cristo viver a vida dele através de você. Deixe Cristo viver a vida dele a partir de você.
Pastor, tá bom, eu entendi que eu preciso ser, um gerador de vida. Eu entendi o segundo ponto da mensagem, só que ele me deu um pouco de desespero, um pouco de ansiedade. Porque como é que eu vou mudar a mim mesmo? Deus está me deixando sozinho e mandando eu me virar? Absolutamente não. Porque nós ainda temos a terceira surpresa, meu irmão, que o Natal nos conta. E ela está a partir do versículo 34, que diz: Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A terceira surpresa que Maria teve, meus irmãos, e a terceira surpresa que o Natal nos lembra é que o próprio Deus gera vida em nós. Precisamos ser geradores de vida? Com certeza. Pastor, como é que isso vai acontecer? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra dele. Porque, de novo, meus irmãos, vai ter gravidez, vai ter nascimento, só que não vai ter a união de um homem com uma mulher. Porque, meus irmãos, nós precisávamos que alguém morresse no nosso lugar. Sim ou não, gente? Só que, meus irmãos, um simples homem, ele poderia morrer na cruz, ele poderia levar sobre ele apenas a pena do seu próprio pecado. Mas o que o mundo precisava e continua precisando é de alguém que pudesse levar sobre ele os pecados de toda a humanidade. E, meus irmãos, somente Deus consegue carregar sobre ele a pena pelos pecados de toda a humanidade. Então, meus irmãos, se fosse uma concepção natural entre Maria e José, Jesus nasceria em pecado. E nós precisávamos que alguém que fosse 100% homem, mas também 100% Deus, se tornasse o nosso Salvador. Então, Maria vai ter gravidez, vai ter nascimento, só que vai ser algo totalmente sobrenatural. Você vai ficar grávida, você vai dar à luz a um filho, só que vai ser algo que vai desafiar a lógica humana. Ou melhor, não vai ter participação humana. O Espírito Santo vai vir sobre você e o poder do Altíssimo vai te envolver com a sombra dele. Meu irmão, como é que você gera vida, a vida de Deus em você? Somente por meio do Espírito. Meus irmãos, aquilo que nós tentamos fazer na nossa própria vida, na força do nosso próprio braço, nós não conseguimos realizar na nossa própria força aquilo que só acontece quando o Espírito Santo de Deus desce sobre nós. Nós não conseguimos, meus irmãos, provocar transformações na nossa própria vida, a não ser que o Espírito Santo venha sobre nós e o poder do Altíssimo nos envolva com a sua sombra. Assim, meu irmão, como toda a vida de Jesus, desde o nascimento até a ressurreição, foi um milagre. Meu irmão, a sua salvação também, desde o dia 1, ela é um milagre. O fato de você, já sendo grande, crescido, adulto, ter nascido de novo, é um milagre. O fato de Deus ter te convencido de que você estava errado, é um milagre. Porque, meus irmãos, não existe nada mais difícil no mundo do que convencer um ser humano de que ele está errado. E Deus fez isso com a gente. E, meu irmão, se Deus fez isso no nosso coração, é um milagre. Nós estamos sendo transformados, meus irmãos, à imagem de Cristo, e isso também é um milagre. Nós receberemos novos corpos quando o Senhor voltar para nos buscar, e isso também vai ser um milagre. Meus irmãos, são coisas que não se explicam simplesmente pela nossa lógica humana. São coisas que estão acontecendo de maneira totalmente sobrenatural. A última lembrança, a última surpresa que o Natal traz para nós é que o próprio Deus é que gera vida em nós. E um tipo de vida que nós não somos capazes de gerar pelo nosso próprio esforço. A banda pode voltar, por favor? Já vou encerrar. Um tipo de vida, meus irmãos, que nós não somos capazes
de gerar pelo nosso próprio esforço. Não tem como a gente gerar dentro de nós mesmos fé, esperança, renovo, ânimo, a não ser, meus irmãos, que o próprio Deus promova isso dentro do nosso homem interior. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós e ele nos envolve, meus irmãos, em 15 segundos, talvez até menos, o Espírito Santo consegue fazer aquilo que talvez a gente está tentando a vida toda, fazer na força do nosso próprio braço. Meus irmãos, o Espírito Santo, quando ele vem sobre alguém, ele resolve o problema. O Espírito Santo, quando ele envolve uma pessoa, ele transforma de uma vez por todas o coração daquela pessoa. Então, talvez as situações que você tem enfrentado na jornada durante esse ano, não está te faltando força, mas está faltando convite para que o Espírito venha, desça sobre ele, desça sobre ela, desça sobre o seu filho, desça sobre o seu marido, e que o poder do Altíssimo envolva essa pessoa com a sombra dele. Meus irmãos, por mais difícil que seja a gente aceitar essa verdade, eu não mudo ninguém, você não muda ninguém. A gente não consegue mudar nem a gente mesmo. Nós dependemos de Cristo para isso. Mas quando nós nos disponibilizamos para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, então nós começamos a viver o final desse texto. Porque o versículo 36 diz: "E Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo já este o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível." Meus irmãos, quando nós nos entregamos à ação do Espírito e pedimos para que Ele nos envolva com a sua sombra, nós vivemos Lucas 1:37, porque para Deus não há nada impossível. Porque aqui no final, meus irmãos, tem mais um milagre acontecendo. Uma virgem já ficou grávida, mas agora uma mulher estéril está entrando no seu 6º mês de gravidez. Parece que agora, uma vez que Deus começou a fazer milagre, ele se empolgou, né? O gerente enlouqueceu. A virgem vai ficar grávida e aquela que era estéril, aquela que diziam que não podia gerar filhos, já está no 6º mês de gestação. E todas essas coisas estão acontecendo porque para Deus nada é impossível. Meu irmão, porque um dia Deus se fez homem. Meu irmão, porque um dia Deus se tornou semelhante a mim e semelhante a você. Meus irmãos, tudo passou a ser possível. Porque um dia Ele abriu mão da sua glória para poder carregar sobre Ele os nossos pecados. Agora todas as coisas passam a ser possíveis. A cura das feridas que você tem no seu coração, ela passa a ser possível. A restauração do seu casamento, que na sua visão é impossível, passa a ser possível. O resgate daquela pessoa que você tanto deseja, que tem os olhos abertos para poder reconhecer Cristo como Salvador, meu irmão, isso passa a ser possível. Porque para Deus não há nada impossível. Porque um dia, meus irmãos, o maior milagre que poderia acontecer na face dessa terra aconteceu. Deus se fez homem. Eu acho lindo como esse texto termina. Versículo 38, então Maria disse: "Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou." Maria, meus irmãos, está nos dando uma lição no final desse texto. Qual deve ser o nosso padrão de discipulado? Qual deve ser o nosso padrão quando nós seguimos a Jesus? Aqui está o seu servo, que se cumpra em mim a sua vontade. Aqui está a sua serva, que aconteça na minha vida conforme você falou. Essa é, meus irmãos, a nossa posição diante de tudo aquilo que Deus nos pede.
Essa é a nossa posição diante de tudo aquilo que se apresenta diante da gente com a permissão do Senhor. Aqui está o seu servo, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim a sua vontade. Só que eu acho muito interessante que o texto termina dizendo que então o anjo foi embora. Mas um detalhe que talvez passe despercebido para nós, meus irmãos, é que o anjo foi embora, mas o Espírito Santo de Deus permaneceu sobre Maria. O anjo, meus irmãos, chegou, assustou Maria, falou e foi embora. Mas o Espírito Santo de Deus, a sombra do Altíssimo, continuaram envolvendo ela. Eu já disse isso aqui outras vezes e eu quero repetir. Meus irmãos, no Natal, na encarnação do Verbo, eu me lembro, nós nos lembramos, Jesus é o eu também de Deus. Pastor, como assim? Jesus é o eu também de Deus. Meus irmãos, porque Cristo se fez homem, Ele sabe exatamente aquilo que eu e você enfrentamos na nossa vida. E quando eu vou até Ele e digo, Jesus, eu fui traído, Ele me diz, eu também. Jesus, eu fui abandonado pelos meus amigos, Ele diz, eu também. Jesus, eu fui decepcionado por aqueles em que eu mais confiava, Ele diz, eu também, eu sei o que é passar por isso. Jesus, eu estou chorando por alguém, por um amigo, por um familiar que eu perdi, que se foi, que morreu. Ele diz, eu também chorei por um amigo um dia que se foi, que havia morrido. Nós não temos, meus irmãos, um sumo sacerdote, como diz a palavra, que não possa se compadecer de nós. Existe, meus irmãos, agora mesmo, um homem-Deus assentado sobre o trono, intercedendo por todos aqueles que Ele salvou, mas não intercedendo de qualquer forma, intercedendo sabendo exatamente o que nós enfrentamos. Por quê? Ele também foi homem. Ele passou pelas mesmas coisas. E esse Deus, meus irmãos, que compreende o nosso interior, compreende os nossos sentimentos, é esse Deus, meu irmão, que se apresenta como companhia para a nossa jornada. É esse Deus que o anjo está dizendo, Deus está com você, essa é a sua bênção, esse é o seu tesouro, você é agraciado. Deus se fez homem para vir no seu resgate. Meu irmão, essa é a história do Evangelho. O Evangelho não é a história de como os homens estão subindo a montanha para poder chegar até Deus, não. O Evangelho é a história de como Deus desceu a montanha. Por quê? Os pecadores não podiam subir até Ele. Nós precisávamos, meu irmão, de alguém que viesse ao nosso resgate. Nós precisávamos de alguém que viesse ao nosso encontro. E qual é a notícia maravilhosa do Natal? Ele veio. Qual é a lembrança, a surpresa do dia 24 para o dia 25? Ele veio. Como um de nós, semelhante a nós, Ele veio para que pudéssemos ir até Ele de novo. E agora, meus irmãos, tudo se torna possível. Tudo se torna suportável, porque Ele está conosco. E prometeu que estará conosco até o fim dos nossos dias. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Fechar os seus olhos.